Boa noite. Boa noite, doutora Regina, nutróloga. Doutora Regina entrou na sala, eu já vou chamar ela, porque eu já quero começar a conversar com ela urgentemente. Já chamei, já. Ô, doutora Regina, meu Deus! Olá, Que prazer enorme, doutora Regina. Eu já lhe tudo aceitei bem? imediatamente, sabe para quê? Para ficar conversando enquanto as pessoas vão entrando, porque eu estava assim, ó, meu dia hoje foi voltado para conversar com a senhora hoje à noite. Nossa Senhora! Peraí, deixa eu me ajeitar Ah, aqui. isso! Ó, doutora Regina, Não, olha, tá um negócio eu me lembro a maravilhoso. primeira vez que eu escutei falar doutora Regina Nutróloga, eu me lembro a primeira vez. Olha que Ah, momento, é? hein? A, a, a Luciana, uma paciente minha, Uhum. eu estava caminhando, mandando áudio para um grupo de WhatsApp, e aí a Luciana, uma paciente minha, mandou assim: Marcelo, tem uma doutora no Instagram que é tu. Tu é a versão masculina da doutora Regina, a doutora Regina é a tua versão feminina. Eu tinha recém-iniciado o Instagram, assim. E aí eu fui Aham. olhar, como é que a gente fala, fui te stalkear, doutora. E aí Ah. me apaixonei, maravilha, meu Deus. Muito Prazer. bom, muito bom. Eu acho que a gente está formando eu estava conversando outro dia com o Felipe, a gente está formando o Gil Santana, gente que mora em diferentes estados, né? E a gente está formando uma comunidade assim, bem gostosa, né? Está formando uma amizade, uma colaboração. Está um pouquinho além, acho, é diferente da coisa puramente científica, né? Porque uma identidade de ideias, de se sentir acolhido num grupo que fala a mesma língua, Tá? né? Eu Quando fiz por esse. tanto tempo a gente teve uma linguagem quase que marginal, pelo menos eu faz muito tempo que eu brigo e nado contra a correnteza e eu escuto muito desaforo. E de repente, claro que eu talvez seria eu diria assim, a matriarca, né? Eu tenho idade para isso, apesar de que é um termo presunçoso, mas enfim, eu sou mais velha que vocês. E durante bastante tempo eu me senti um pouquinho remando em solitário, né? E com as Sim. redes sociais, com essa acho que trouxe isso, trouxe um grupo, uma coisa de se sentir acolhido numa comunidade de ideias parecidas. E isso é muito gostoso, é realmente muito agradável isso. Esses bate-papos Foi são bem bacanas. é exatamente o que eu penso, assim, porque eu primeiro fiz o Instagram e aí eu estou falando com a senhora aqui do sul do Rio Grande do Sul. Então, lá embaixo no Aham, Brasil, lá embaixo. E aham, aqui, quando eu comecei a falar assim sobre low carb, sobre jejum, sobre as boas gorduras, em 2011 por aí, nossa, foi difícil assim. Os primeiros anos foram bem difíceis. Mas mesmo agora, por último, quando eu fiz meu Instagram faz um ano e meio, eu acho, eu abri o Instagram, comecei a colocar alguma coisa e fui trucidado assim nas primeiras semanas já. E aí eu pensei assim, não vale a pena, eu não vou me estressar. E aí parei, não botei mais nada, parei. Só que aí aconteceu isso assim, tem a doutora Regina, tem a doutora Maíra Soliani, o doutor Souto tem o Instagram, o Rodrigo Bomini. Aí voltei a colocar a coisa. E hoje realmente eu penso isso, assim, a gente fez uma... Eu me sinto acolhido, assim como a senhora falou, me sinto acolhido e me sinto à vontade para expressar sobre o que a gente pensa sobre a ciência, comportamento. E agora ficou confortável, agora ficou legal, né? sim, e até o fato de ter tipo seguidores, né, pessoas que se identificam e até você consegue atingir gente, sei lá, de outros estados, de outros moram em lugares distantes e te relatam que simplesmente com a palavra a gente conseguiu mudar a realidade de algumas pessoas. Isso também é Eu muito bom. muito Que, agradecimento né, por tudo que a gente faz. Hoje eu sim, fiquei em casa atendendo online sempre no final os pacientes dizem assim, como tá
favorável para quem quer mudar de vida hoje, porque vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, vocês estão oferecendo informação de maneira democrática, gratuita, para a gente poder aproveitar. Eu acho que é uma bela época que a gente está vivendo agora. Por isso, porque quer dizer, eu tenho isso como um projeto, digamos, de aposentadoria produtiva quase, né? Porque eu tô, agora até por causa da pandemia, eu acelerei algumas decisões que eu estava pretendendo tomar mais para o final do ano, né? De diminuir o tamanho da minha clínica e diminuir os horários de atendimento enfim, me dedicar a outros projetos que eu já tinha. Mas essa atividade online me trouxe tipo um incentivo a mais enfim, de atingir mais gente e de uma maneira simples, né? De uma maneira descompromissada. Isso eu achei bem interessante, a força, até porque sendo eu de uma geração que não tinha acesso à rede social, que se criou sem internet, o poder de divulgação que isso tem e conseguir aprender essa linguagem. Eu tenho muita gente da minha coisas, né? Eu acho que eu consegui ter um número expressivo de seguidores, eu consegui achar uma linguagem enfim, que funcionou, né? E isso me trouxe um estímulo de tipo, eu estou fazendo uma coisa nova e uma coisa de gente nova e me sentindo super à vontade com isso, né? Ainda bem, porque eu ia dizer assim, eu acho que só a senhora pensou isso, porque todo mundo que está do outro lado adora lhe ver falar. E é só ver quando sempre que tem live e a gente está disponível, todo mundo entra na sua live para participar também. Eu também, é aquele negócio, eu tenho uma bagagem de todos os aspectos de vida e tal, que não me permite mais hoje em dia ter papas na língua. Sabe, se não gostou, então os incomodados que se mudem. Eu já passei muito, já sofri muito na pele essa rejeição, até de épocas anteriores, porque eu fui uma das primeiras turmas no Rio de Janeiro a fazer ortomolecular e fui a primeira turma de formação em nutrologia do Brasil, né? E sendo que era uma área na qual eu já me interessava e quando me formei em nutrologia, e isso já deve fazer mais de volta de 20 anos, né? Que eu já via com formação de cardiologia e tal, mas sempre me interessei por essa parte da medicina preventiva. Eu acho que fazer nutrologia, que fazer alimentação, que falar sobre isso, é fazer basicamente medicina preventiva, né? Sabe que eu tinha separado assim, doutora Regina, para lhe contar, e era justamente isso, assim. Esses dias eu fui convidada a fazer um vídeo para uma escola para falar para crianças sobre alimentação. Sim. E eu, por especialidade médica, eu sou cirurgião. Então, Sim. todo mundo me via operando, né? Aí, desde que eu comecei a fazer a residência, eu já estudava essa parte do estilo de vida e tudo, mas sempre operei. Então, eu comecei esse vídeo falando assim, ó, que todo médico, que a função do médico não é tratar doenças, a função do médico é ensinar as pessoas a não adoecerem. E isso não tem especialidade. Se a pessoa é médica, a primeira função dela é ensinar as pessoas a não adoecerem. Depois, se a pessoa adoecer, cada um na sua especialidade vai tratar da sua área, mas a obrigação primeira é de ensinar a não adoecer. E aí falei para as crianças assim que o pai da medicina já ensinava os médicos que o alimento seja o remédio, que o remédio seja o alimento. Eu já deixei aquela mensagem justamente porque ainda tem aquela coisa, mas o fulano é cirurgião falando de comida, o outro é urologista falando de comida, mas isso é coisa da nutricionista. Não, nutricionista a gente vai pedir auxílio quando precisar em casos específicos, mas todo médico tem que saber sobre comida, porque comida é saúde ou doença, não é isso? Sim, exatamente, exatamente. Quer dizer, somos de fato o que comemos, né? E a coisa se desviou tanto, quer dizer, a gente escuta muito esse comentário de que é modinha, né? Claro, a gente faz tanto tempo que a gente briga. Faz tanto tempo que a gente briga quer dizer, as 2, 3 últimas gerações brigaram sempre com sobrepeso, né? 75% das mulheres adultas no Brasil estão acima do peso. Então, falar de peso, falar de emagrecer,
falar de gordura localizada, de celulite, de tratamento, virou quase que um lugar comum de qualquer. Você junta 3 mulheres que estão falando nisso, é uma coisa obsessiva. Eu sofro porque meu círculo de amizades, quer dizer, eu não escapo, eu não consigo falar de política ou de É, qualquer outra coisa exatamente. que seja, que todo mundo quer tirar uma lasquinha, porque virou uma coisa quase obsessiva. Quer dizer, um de cada 6 brasileiros está ou diagnosticado ou à beira de ser diagnosticado de diabetes. Quer dizer, antes de termos a pandemia de Covid, nós temos uma pandemia de doença metabólica. Isso Né? aí. E tudo porque simplesmente a modinha não é a low carb, não é o jejum intermitente, não é a dieta cetogênica, são dietas evolutivamente provadas de 50 mil anos. Né? A espécie evoluiu em cetose. O meu tataravó lá nas estepes europeias, ou, enfim, não comia uma barrinha de, não levava uma barrinha de cereais para caçar mamute, né? Saía de barriga roncando, e a espécie humana, na época, usava o impulso da dopamina para desejar caçar, não para desejar comer biscoito recheado, como fazemos agora, né? Porque também Exatamente. tem isso. Tem o grandíssimo negócio, a quantidade de reputações e corporações que se formaram em cima de informações completamente erradas. A modinha foi, eu sempre brinco que a moda veio nos anos 80, né? Quer dizer, Claro. a moda vem desde os anos 60, com os trabalhos do Ansel Keys e a malignização das gorduras e do colesterol, que virou a origem de todos os males, aquela coisa terrível. Mas o diabo mesmo se instalou nos anos 80 com 3 em 3 horas, com comer cereais, com a descoberta da química do sabor nos alimentos, né, e os aditivos e a comida industrializada. E aí eu acho sim que isso sim foi uma moda, e foi uma Exatamente. moda nos anos 80. Todas as modas dos anos 80 deram errada. Começando pelas ombreiras, por aqueles cabelos ridículos, a Essa eu calça nunca boca tinha de escutado sino. falar. Essa foi perfeita. Pois é, olha as fotos, quer dizer, foi na época que eu me formei em medicina, né? Eu me formei, meu Deus do céu, em 1983. Mas eu formei com 5 anos e meio, então não façam cálculos errados, pelo amor de Deus. Então, nessa época a gente usava aquelas ombreiras tenebrosas e usava aqueles cabelos estranhíssimos e achava que aquilo era Nada lindo, deu né? certo. E também Realmente não deu achávamos que certo. era A lindo. música talvez era melhor. Talvez a música, porque a Não música era. era, não era, porque você não passa uma tarde inteira ouvindo os Bee Gees com aquele chiadinho no pé do ouvido, e aquilo de matar um também, né? Mas enfim, Não, tem nada o deu João certo. Travolta dançando, o João Travolta com aquele terno branco dançando, era uma cafonice só, né? Meu, E pior é que eu acho que essa cafonice, por dizer de alguma maneira, se instalou também na área alimentar, nos encheu de regras. Não sei, eu não sei quem foi o bendito que inventou as 3 em 3 horas, não sei quem foi a criatura, mas com certeza foi uma coisa extremamente rentável para a indústria dos lanches, das barrinhas, da eu acho comida que tem um, fit, um da comida casamento perfeito. diet. Pirâmide alimentar com frequência alimentar alta é o que toda Uhum. indústria precisa, né, para sobreviver. Claro, e nós temos os resultados circulando nas ruas, pessoas acima de 100 quilos. Quando eu me formei em medicina, eu me formei em 83 e não existia sequer a noção de síndrome metabólica ou síndrome de resistência periférica à insulina. A gente falava de diabetes do adulto e era aquele adulto da quinta para a sexta década, homem de mais de 50, normalmente homem, era do sexo masculino, normalmente era entre 50 e 60 anos, e era aquele velho pinguço, era aquela pessoa que já não tinha um hábito de vida, que já bebia, né, que tinha um fígado gorduroso mais por causa do álcool, e desenvolvia uma síndrome metabólica que a gente não conhecia como tal, conhecia como pré-cirrose ou como diabetes do adulto, né? E era uma coisa, era raridades, era raridade. Hoje em dia eu vejo isso em gente de 14, de 15, de Eu já ia 12, comentar, de hoje eu batendo 18, 11, 12, 13 anos com com 114 síndrome metabólica. quilos. Insulina de 50, de 40 em criança, É. né?
Eu fiz, esse ano passado, eu fiz uma coisa, comecei a trabalhar com consultoria para algumas empresas, começaram a fazer ações de saúde e tal, e foi uma experiência muito interessante, porque eu atendi uma grande empresa, fiz um trabalho no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, e a consultoria incluía várias coisas, quer dizer, incluía palestras, e, enfim, e dentre elas tinha vários grupos de funcionários dessas empresas, aos quais se faziam um acompanhamento com 3 consultas, né, durante 3 meses consecutivos, com a avaliação, eu mandei toda a lista de exames que tinha que fazer, o que eu achava que a gente deveria considerar, e enfim, e foi super acolhida, aliás, nessa empresa, ver todas foi uma experiência bem bacana. Sim. E o que eu constatei é que eu atendi um público diferente do meu perfil de público do consultório, né? Que é um pouco mais velho, que é um público mais do sexo feminino, talvez, pela coisa que acaba vindo do emagrecimento, sempre acaba vindo mais, né, mulher. E eu comecei a atender um público de jovens executivos, de pessoal do mercado financeiro, gente por volta dos 30 anos. Meu Deus, aquelas rotinas que a gente tinha pedido de exames para ver, eu achando que ia encontrar todo mundo vendendo saúde e que tudo bem porque ia passar uns dias em São Paulo fazendo compras e ia ser lindo. Eu fiquei espantada com os resultados, porque é realmente um tipo de público sobre o qual a gente lê trabalhos e tal, mas eu não tinha constatado se ao vivo e a cores, o que era tratar homens e mulheres, sobretudo os homens, pior. Porque eu acho que a mulher, afinal, não sei, talvez o componente de vaidade ou qualquer coisa assim faz com que se cuide um pouco mais, né? Talvez, de maneira geral. Né? Eu constatei que os homens garotos, né, de 27, 28 anos, com síndrome metabólica, mas não esteatose, mas esteatohepatite, com enzimas muito alteradas, enzimas hepáticas muito alteradas, insulina altíssima, ácido úrico. Enfim, eu fiquei horrorizada com o que eu vi numa geração da idade dos meus filhos. Quer dizer, sabe, teve aquele susto de como assim? Né? Como assim? Como nós chegamos a isso? Condiz com o que a senhora diz, porque assim, ó, como eu divido essa minha vida entre cirurgia e a parte metabólica, estilo de vida, eventualmente alguém me procura para operar, por exemplo, uma hérnia inguinal, que nada tem a ver com doença metabólica, assim, um jovem não obeso, e eu peço exames de pré-operatório e de vez em quando eu peço, assim, peço um perfil lipídico mais detalhado, peço insulina, e assim, ó, é muito raro ver um exame normal. É muito raro. Muito raro. Mesmo que o Muito paciente raro. não está vivendo a vida dele de maneira normal, é muito raro, por exemplo, ver um adulto com insulina de 4, por exemplo. É muito raro. Porque eu ainda te faria uma ponderação aqui. Porque as pessoas ficam muito satisfeitas quando as coisas estão dentro dos valores de referência. Só que os valores de referência são feitos entre adultos considerados saudáveis. Só que a média da população não está saudável, né? Quer dizer, não desenvolveram ainda patologias, mas já estão com aquele cerne lá. Então, às vezes o valor de referência é alto demais, ou está acima do que seria o ideal. Eu me lembro que assim, quando eu comecei a ver assim, sobre insulina e tudo, se aceitava até insulina de 12 de jejum, assim, estaria bom. E hoje já se sabe que 12 já é o começo. Já é o começo, exatamente. Então, por isso que a gente briga contra corporações, né? Porque contra corporações e contra reputações. Tipo, eu li essa frase, as reputações, acho que foi no Código da Obesidade, do Jason Fung, eu acho que foi no Código do Diabetes, eu acho, que ele usa essa expressão, e eu achei perfeita, que quando se tocaram que toda essa teoria de comer de 3 em 3 horas, do 40% de carboidrato na dieta, quando se tocaram de como isso não estava certo, eram reputações e corporações que tinham se construído em cima disso. Então, era uma tarefa quase impossível de demover, vai levar gerações para demover. Isso porque o Papa
sei lá, da sociedade americana, do não sei das quantas. Agora, só nesse finalzinho, e ainda ficou. Final de 2019, eu acho que foi muito bom, porque teve grandes publicações Sim. científicas endossando a ideia de cetose, de jejum, de low carb, a sociedade americana, a sociedade canadense, a sociedade europeia de diabetes. Quer dizer, a gente começa a ter um volume considerável, e isso acho que ficou um pouco ofuscado por causa da Covid, né? A gente meio que perdeu o Mas a foco, né? Um repercussão pouco de... nunca foi grande, assim, a mídia sempre abafou e a comunidade médica nunca repercutiu, né? Eu me lembro assim, desde 2011 vem A saindo comunidade coisa, médica, mas sempre repercute muito mais o senso comum e vem saindo sim, publicações, tem publicações de 2004, tem publicações de 2003, sim. mas só quem viu isso fomos nós que tínhamos o interesse em ver isso, porque isso não nos foi entregue assim de mão beijada, né? Agora, o senso comum está sendo entregue de mão beijada todo dia. Esses estudos epidemiológicos saem toda semana. Então, e Toda o que se semana, vê né? nas universidades, assim, eu não tenho nenhuma ligação com a universidade, não sei se a senhora tem como docência, alguma coisa, Não, não, mas já tive, não tem. colegas assim que participam da docência, o que eu tenho de conhecimento é que ainda é exatamente a mesma coisa e o estudante se forma ainda sabendo a mesma coisa com que eu me formei e com quem se formou antes. Então fica na dependência do autodidatismo e da pesquisa, assim, isso Sim, depende da sim. aleatoriedade e da vontade da pessoa, é difícil, né? E como isso, quando você vai analisar bem, como isso é curioso. Porque se você pegar qualquer outra área da medicina, primeiro que a gente tem que ouvir ainda de colegas expressões assim que eu acho. Nessa altura eu não tolero mais. Eu tenho hora que eu já me esquentei de pegar o telefone e dizer, escuta aqui, meu filho, sabe? Porque realmente durante muito tempo a gente engole sapo, mas como dizer, a gente vai ficando velho, não é tudo desvantagem. Tem uma hora que a gente fica meio espodurado e fala, escuta aqui, ó, ó fulano. Mas enfim, mas se você pega, na tua área, por exemplo, cirurgia geral, né? Sim, Se você operasse, você bota um cartaz no teu consultório com, por exemplo, você vai fazer sei lá, uma colecistectomia, vai operar uma vesícula. Você sim. vai fazer uma cirurgia laparoscópica ou você vai abrir alguém em canal do externo até o púbis, como você fazia nos anos 60? Imagina que toda evolução em qualquer área é prontamente aceita, Então, né? exatamente, se você vai dizer, não, você vai operar a vesícula, não, não tem aquele negocinho de colocar um tubinho, não, de jeito nenhum. Isso tudo é besteira. Eu vou te abrir de cima a E embaixo. Quem vai inaceitável. aceitar uma coisa dessas? É impossível, né? E, no entanto, na área da alimentação, na área da nutrição, a gente escuta lá aqueles papas predicando. Eu tive paciente diabético evoluindo super bem, largando medicação, baixando todos os parâmetros, e voltando um belo dia, desaparecia 2, 3 meses do consultório, voltava-se já um pouco mais gordinho, de novo com medicação, porque o cardiologista falou que low carb vou morrer disso. Quer dizer, o cidadão nem sequer se deu ao trabalho de ver que aqueles resultados tinham alguma coerência, quer dizer, o homem não só estava mais magro, como estava nitidamente melhor, os exames dele eram nitidamente mais melhores. Isso não entendo como isso não exacerba a curiosidade de alguns colegas. Isso é curioso mesmo, assim. Por isso que eu acho que um casamento, assim, entre as grandes corporações, que a senhora citou Sim, bem, mas tem um casamento com também o desinteresse e o lugar comum, o conforto, assim, do profissional. Eu acho que não é, às vezes, não é nem por maldade, mas o médico segue naquela velha prática e não desperta a curiosidade e insiste naquilo. Então, eu acho que tem maldade e tem outro sim. ponto que não tem maldade, que é comodismo. Não, eu acho que eu digo, porque por que o médico não fala? Eu falei, não, ele não é mal intencionado. Também a formação do médico, quer dizer, o médico se forma, claro, vai fazer faculdade, estuda, faz residência, mas a formação continuada, digamos, não corre um pouco atrás, basicamente essa formação continuada, a informação que é fornecida é financiada pelas grandes corporações, os congressos são financiados pela indústria farmacêutica,
você recebe representantes no consultório com aquele material já pronto e trabalho. Então, aquilo parece ciência. Ou talvez uma forma perversa de ciência, né? Porque, claro, você está lá com o teu consultório de clínica médica, no teu dia a dia, vendo um monte de pereba, coisinha, e vem aquele estudo cheio de gráficos, lindo, maravilhoso, com 40 nomes renomados. Você fica assim, meu Deus, devem ter razão. É a verdade né? imediata. É a verdade, é a Bíblia. Então, agora você eu digo a importância do que começou a acontecer nesses últimos anos, dessas informações não serem mais marginais, né? Já virarem mainstream. Nós temos o New England Journal of Medicine, temos o The Lancet, temos publicações de um peso irrefutável dizendo não, isso funciona e funciona bem. E mesmo assim ainda tem muito profissional que o que me incomoda um pouco nessa área não é que ele não saiba, porque ele talvez não tenha que saber, né? Quer dizer, no teu caso você fez cirurgia, enveredou por aí. No meu caso eu escolhi a nutrologia para trabalhar com isso. Sim. Mas se eu não vou discutir com você uma técnica cirúrgica, porque eu não sei. Eu não sei, sabe? Eu posso perguntar a outro colega uma segunda opinião, mas claro. Eu não sei se vai dizer, o doutor Marcelo pode me operar assim assado? Não sei, deixa eu falar com os universitários. Exatamente isso, assim, sabe como é que eu organizei isso na minha cabeça, doutora, para conseguir trabalhar em paz? Eu organizei assim, ó. Quando a gente vai tratar um obeso, tratar um diabético, organizar a vida deles para tentar ter um desfecho melhor, ele acaba sendo julgado no meio onde ele vive, assim, pelos amigos, pelos colegas de trabalho. Sim. Mas não vai beber, não vai comer, só hoje, só um pouquinho. E ele fica com aquela pressão, assim. O que eu sempre digo para eles? Bom, tu tem que aguentar essa pressão, porque agora tu tem informações que eles não têm. Então, tu vai ter que entender o lado deles, que estão na ignorância, e tu vai ter que usar o conhecimento que agora tu tem para conseguir te manter no caminho que tu deve seguir. E para nós, eu acho hoje a mesma coisa. Assim. A gente escuta dos outros, por exemplo, dos cirurgiões. Eu já escutei de um cirurgião bariátrico, colega, e foi meu professor na época e colega. Que é assim, ó, a dieta humana ideal, ela tem 40% a 60% de carboidrato e ela é dividida em pequenas porções ao longo do dia. Quem engorda assim e não consegue emagrecer aguentando a fome, comendo menos, tem que fazer bariátrica. Claro, porque centenas de pacientes são encaminhados diretamente para a cirurgia bariátrica. Gente, mas, doutora, eu vou lhe dizer assim, ó, ele não tem maldade, não tem, eu conheço bem. Não acredita piamente. Não é a verdade dele, ele acredita naquilo ali. E não se abre para saber do resto. E aí eu falei assim, não, mas doutor, foi uma discussão assim, uns 40 minutos, pareciam os deputados falando, mas doutor, conversando dentro da... Vossa Excelência. Disse, não, mas doutor, veja bem, existem hoje abordagens que levam em consideração o processamento da dieta, dietas com menor teor de carboidrato, com frequência alimentar diminuída. Disse, mas então não tem carboidratos? Não, tem vegetais de baixo amido, eu falei assim. A gente pode oferecer para o paciente vegetais de baixo... Viu? Amido. Então tem amido. Não. Vegetais de baixo amido. Saladas verdes. Não. Tem amido. É 60%. Então tá bom. Então se é assim, é assim. Mas para concluir isso que eu queria lhe dizer, assim, ó. Aí o que eu penso? Então tá. Então eu já tenho mais informação. Então eu tenho que respirar fundo e continuar, porque eu sei que eu estou sofrendo esse bullying de quem não tem a informação. Então, assim como o nosso paciente tem que persistir, a gente tem que respirar fundo e persistir, né? Inclusive, eu acho que socialmente, eu tenho mais anos de praia, né? Não é uma coisa que me deixa feliz, mas eu tenho fazer o quê, né? Não muito, pouquíssimo. Que nem a vovozinha fala, que nem o lobo, né? Então, eu vejo isso, esse bullying que os pacientes sofrem, e eu vejo que isso vai piorando muito, porque, e talvez por eu ser de uma geração anterior, por exemplo, em relação à bebida alcoólica, óbvio que eu bebia na faculdade,
mas eu não me lembro de uma tolerância social ao álcool como se tem hoje. Era uma coisa que, assim, você Sim. bebia, claro, garotado, com 18 anos, a gente saía por aí, tomava cerveja, enchia a cara. É claro, todo mundo fez isso na faculdade, todo mundo fez isso na adolescência, mas era uma coisa marginal, era uma coisa que não era bem vista, não era bem visto encher a cara, né? E Sim. eu sinto que hoje essa tolerância social ampliou muito em relação. Quer dizer, eu sou de uma geração ainda que, como eu diria, ainda se falava de gula, não era uma coisa bem vista. Pelo menos de onde eu venho de uma ilha do Mediterrâneo, né? Dieta mediterrânea, então as comilanças. Eu me lembro da minha mãe falando assim de determinadas. Ai, mas come feito porco, sabe? O pessoal comia muito. Era assim um pouquinho de rejeição. As pessoas tinham uma rejeição natural para isso, como tinham para o excesso de consumo de bebida alcoólica. E eu acho que nesse aspecto, como sociedade, viramos, quer dizer, não estou fazendo aqui nenhum juízo moral, né? Eu gosto de vinho, eu bebo, assim, tento beber dentro do limite de razoabilidade, mas o que eu vejo é uma tolerância social para o álcool que começa aos 14, 15 anos de É. idade. Quer E dizer, é você vai demais jovem hoje, né? Demais. é normal as adolescentes irem para a festa da PT, perda total, né? Eu cansei de ver com a minha filha e para os amigos. Teve uma ocasião que vieram passar. A gente tem uma. Enfim, foi para a praia e levou 15 adolescentes. Foi uma experiência assim. Nunca mais também, né? Aquela vez foi suficiente. Não, Quer dizer, nem 15 imagino. adolescentes de 15 anos para passar o Réveillon. Jesus. 15, 16 por aí, para passar o Réveillon. Meia-noite e meia, numa casa, a casa tinha 5 banheiros, então meia-noite e 10, sei lá, era Feliz Ano Novo e a seguir, cada vaso sanitário tinha um adolescente abraçado com a cara enfiada dentro, Ah, não. vomitando as tripas, todos num porre. E eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, são menores de idade, o que faz? Quando você perde completamente. E depois, constatar, né, convivendo com filhos adolescentes, que isso virou É, normal. E hoje nós é adultos, o novo normal. Assim. O normal normal, é nos normal. E nós adultos 17, juntamos 18 assim, até. oba, né? Abrimos 8 garrafas de vinho e éramos 3. E você fala assim, meu Deus. Então, a tolerância social para a bebida alcoólica virou está muito, muito acima do razoável, eu diria. Até pouco tempo tinha aquela questão assim do consumo moderado de álcool ainda era Isso, associado com bons desfechos cardiovasculares. Né? Agora, sim, de 2 anos para cá, já se tem bastante informação de que não existe dose segura para álcool. Né? Então, a gente tem que exatamente. jogar com responsabilidade de buscar o prazer social, assim, Sim. com a responsabilidade de saber que já não existe mais essa ideia de que pequenas E, doses de sabe, vinho seco teria bons porque também efeitos teve isso, né? metabólicos, Você tem que não é tomar mais. uma taça de vinho ao dia. Eu já vi estudos, que não sei de onde saem realmente, não sei que classe de droga eles tomam, mas deve ser da boa, porque chegam a conclusões assim completamente alucinadas, tipo, cerveja emagrece. Ah, sim, sim, não, Como, fora como isso, fora isso. eu quero saber onde que eles compram esse produto, porque barato deve ser maravilhoso, porque eles ficam muito doidos para escrever uma coisa Não, mas aí dessa. tem, se for Então, procurar, tem teriam também que que distribuir. chocolate emagrece, pipoca emagrece, e assim vai indo, né? Outro dia eu cheguei ao ponto de ver, uma amiga minha que é fumante, e não consegui demovê-la do cigarro, ninguém consegue, mas ela começou a mandar estudos, coisas publicadas, dizendo Ah, que fumantes não, podiam estar protegidos contra a Covid. E você fala assim, não, meu não, Deus, não. que classe de Esse é alma o problema. cebosa. Né? E eu só vi publicado, quer dizer, obviamente não era uma revista científica, era uma revista normal, né, mas que classe de alma perversa elabora um texto desses e manda imprimir aquilo? Siga o dinheiro, doutora Regina, siga o Pois dinheiro. é, uma coisa. Eu lembro de eu criança ver comerciais onde tinha um médico de jaleco branco, aquele médico americano bonitão, tipo doutor.
Kildare, né? Era Dr. Kildare, que era um serial de televisão, e botava um ator parecido, um cara todo bonitão, todo cara de americano, loiro de jaleco, e fumando, dizia assim, doutores fumam camel. Fumavam o camel. Quer dizer, isso era, assim, A velha 40 anos falácia atrás. da verdade, né? Tornando tudo mais Exatamente. aceitável. Né? Então, como é inacreditável que o que a gente predica ou preconiza ou fala é uma coisa tão simples, né? Porque as pessoas falam assim, cara, eu me sinto às vezes até um pouco ridícula, porque a conclusão é sempre a mesma: come limpo, come direito, tira açúcar, tira álcool. O que Sabe eu assim, faço para a gota? Tira açúcar, né? das coisas que Como eu será para a anotei, gota? Tira... das coisas que eu anotei, que eu queria que a senhora comentasse, uma delas Hum, era isso, assim, ó, porque tem muita gente ainda, por incrível que possa parecer, que ainda pensa assim que obesidade e diabetes tipo 2 para algumas pessoas é uma fatalidade, uma coisa inevitável, assim, vamos dizer assim, inevitável, uma tendência exatamente. acima de qualquer possibilidade, que não Uhum, importa o que fizesse, seria obesa e diabética tipo 2. O que a senhora acha? uhum. É porque é genético. Genético, genético é a palavra mágica, né? Meu colesterol é genético, minha diabetes é genética, minha hipertensão é genética. Não é não, animal, é a expressão dos genes, sabe? Da vontade disso aí está afinal. Quer dizer, eu acho que acontece? Que é uma pobre compreensão da ciência. Então, se usa... Tinha um poeta espanhol que falava que se disseste meia verdade, dirão que mentes duas vezes se falas a outra metade, né? Se você fala só a meia verdade e depois você fala a outra metade, vão dizer que você mente duas vezes, né? Então, ah, acontece isso, as pessoas alimentam corriqueiramente, quer dizer, começam o dia uma média com café com leite e açúcar e um suco de laranja. Quer dizer, a primeira coisa que o pancreazinho deles, coitadinho do bichinho, tá Nossa, lá quietinho aqui no meio da barriguinha, a primeira coisa que esse pâncreas é obrigado a fazer todo santo dia de manhã é elaborar uma quantidade de insulina que talvez seja maior do que os ancestrais desse ser humaninho conseguiam segregar numa vida inteira, né? São níveis possivelmente. de assim, enxurradas. E a pessoa faz isso às 8 horas da manhã, a média, café com leite, pão com margarina e um suco de laranja. Então, litros de glicose entram, sei lá, muito. Pancada de insulina. Daqui a pouco, que ele chama, ai, que eu sofro de hipoglicemia. Claro, com a insulina nas cucuias, você vai sofrer de... Ontem eu atendi uma moça que a queixa dela era hipoglicemia reativa e estava sendo reativa. tratada pela médica com porções de Uhum. carboidrato de 3 em 3 horas para corrigir a hipoglicemia reativa. Claro, isso é o que você falou, lugar comum, né? É o que se fala, porque ninguém para e pensa. É uma coisa assim, sabe, para e pensa, raciocina. Vai lá na estante, pega aquele Harper de bioquímica do primeiro ano de medicina e relê, colega, sabe? Vamos estudar gluconeogênese, vamos rever conceitos, sabe? Vamos voltar. E dá vontade de pegar o colega que fez isso, dar aquele sacode, botar de cara para a parede, escreve 100 vezes no quadro, né? Escreve 100 Não, vezes. acho que não adianta. Eu acho que não adianta. Não, talvez escrevendo 100 vezes o cara acabaria entendendo qual é o processo. Mas assim, a pessoinha faz isso, né? Enxurrada de glicose, pico de insulina. Daqui a 1 hora e meia, essa pessoa está começando a ter realmente uma queda de glicose no sangue, está tendo um mal-estar, um je ne sais quoi, uma coisa. O que ele faz? Pega 2 biscoitinhos maisena ou um creme cracker, porque Claro, creme precisa cracker é repor a água e sal, glicose, né, doutora? Precisa repor a para glicose. repor a glicose. Aí faz outro pico de insulina. Aí, depois do almoço, bate aquela vontade de docinho, porque resistiu, porque tem um petit gâteau no restaurante, aquilo, que é uma loucura. Traça o petit gâteau. Isso foi o almoço com arroz, feijão, farofa, macarrão e com uma Coca-Cola. Quando eu vejo hoje a dieta comum dos pacientes, eu penso, nossa, eu para comer esse total de carboidrato, eu, Marcelo, hoje, eu acho que eu levo meses para comer o que se come em um Meses. dia de uma...
A mim me dá aflição física de ver. O meu marido não quer ir comigo, às vezes. O meu consultório era bem perto do escritório dele, e às vezes a gente almoçava junto. Tinha um restaurantezinho razoável, né? Acho que um restaurante é aquilo. Ele não quis mais ir comigo, porque eu não dava sossego. Era assim, olha lá, olha o que está botando no prato. Eu começava a ficar a mesma aflita coisa com que o aquilo. carrinho do supermercado, vai dizer que não é a mesma coisa, dá um nervoso. Igualzinho. Eu quase que eu batia na bandeja, assim, para derrubar a bandeja da pessoa de nervoso que me dava. E ao mesmo tempo você vê a pessoa lá, atochada naquela roupa, né? Que não cabe mais, aquele terninho que já está quase explodindo. Você pensa, essa pessoa está É sofrendo uma com coisa que isso. chama a atenção, assim, a gente anda na rua hoje e olha, assim, é difícil ver uma pessoa em forma, assim, é bem difícil. Sim, É é comum ver o muito difícil. sobrepeso e aparece cada vez mais aquela deformidade, assim, daquele avental abdominal, com os Sim, culotes bem sim, maiores, sim. assim, tá sendo cada vez mais comum. Aí a outra frase que eu tinha anotado, assim, para a senhora comentar era a seguinte, assim, ó, que a adiposidade da pessoa é produto da genética em resposta aos hábitos alimentares. Uhum. Porque isso tem que ficar claro, assim, nunca foi, por causa do anticoncepcional, por causa do antidepressivo, por causa do estresse, tudo. Foi por causa de tudo isso, mas foi fruto do que entrou, né? Foi fruto do que Comendo, entrou. claro, é porque eu sempre explico para os meus pacientes, olha, o que você guarda é energia. O corpo armazena energia na forma de gordura, porque a gordura consegue armazenar, consegue conter 9 calorias por grama. Então, é um mecanismo ancestral de sobrevivência armazenar gordura. Eu sempre falo sobre, olha, isso não é uma saca, você não engorda por uma sacanagem da natureza. Isso. Você está simplesmente fornecendo energia para o teu corpo e o teu corpo guarda o que não consegue gastar. Então, se a gente não administrar essa energia da maneira certa, e o que acontece? Você administra essa energia na forma de um produto no qual nós temos pouca capacidade de armazenamento, que é a glicose. Quer dizer, quando você come muito, quando você come carboidrato, você vai absorver glicose. E o nosso corpo, por não ser feito para comer desse jeito, porque o fato é esse, o fato é que nós não fomos, o nosso design, a nossa engenharia não é feita para comer desse jeito, simplesmente não é. Nós não temos capacidade de armazenamento de açúcar, nós conseguimos armazenar o quê? 100 gramas de glicogênio, sei lá, por aí. Eu chamei, né? Ainda está lá no site do Wilton Souza, sabe o Wilton Souza do Palio Diário? Não sei se a senhora conhece, o Palio Sim, Diário. sim, sim. Wilton Sim, Souza. Eu conheço. escrevi para ele há muito tempo um texto que o nome do texto foi assim, foi Cirurgias Adaptativas. Porque eu, como Sim, cirurgião, na época, eu estava me sentindo um mutilador. Assim, por que eu tenho que tirar a sim. vesícula das pessoas? Porque elas não usam mais. Tem uma dieta Não uso. picada de alto carboidrato e baixa gordura, a vesícula não funciona mais, armazena e concentra a bile e faz colelitise. Mas Exatamente, quer dizer, a mãe das cirurgias adaptativas é a gente deixar um estômago que é grande, deixar bem pequeno e jogar direto lá no jejum. Porque por que a sim, gente tem o estômago desse tamanho e o intestino comprido? Porque a gente foi feito para banquetear e jejuar. Então, para poder exatamente. fazer dar certo uma dieta picada, cheia de carboidratos, tem que deixar o estômago desse tamanho e botar no jejum. Pequenininho, Mas a dieta está exatamente. errada, não é o Está estômago e o dentro do totalmente. intestino errado. E isso que é lamentável, né? Porque é tão simples, é tão simples. A fisiologia, depois que você revê bioquímica e fisiologia de primeiro e segundo ano de medicina, olha como sou da época antiga, que eu sou de Tá quando a tudo medicina ali. era por anos, não era por períodos, né? Era por anos, né? Então, é uma coisa tão basal, tão fácil, né? Porque é isso, as pessoas Tá perguntam, como tudo é que eu ali. trato Sabe que gota? assim, ó, e quando a Come gente direito. explica para o paciente entende. O paciente entende, assim. É uns minutos no Sim, consultório que tu gasta explicando algumas coisas e o paciente chega nas conclusões. Ele diz, não, então eu já sei, eu preciso diminuir o carboidrato, parar de beliscar, sim, sim, espaçar sim. uma refeição da outra para Uhum, dar tempo do corpo começar a cair para uma fase de uso do armazenado. O paciente monta na uhum. cabeça e consegue. A desculpa que eles dão de que não adianta, ele vai acabar tendo que fazer bariátrica, é que o paciente não consegue fazer. Mas, claro, se tu só joga
uma folha com a dieta e não explica absolutamente nenhum motivo pelo qual ele deveria fazer aquilo. Então, eu estava assistindo a live que a senhora fez com o Felipe do Densa Nutrição. É. Até eu comentei lá assim que o meu paciente marca a consulta e eu mando material para ele ler um dia antes da consulta. Ó, tá aqui, eu mando vídeos para ele assistir que eu gravei, mando vídeos e mando material. Ó, estuda isso aqui. Aí no consultório tu leva as dúvidas e os comentários que nós vamos ter que sentar e conversar sobre isso. Sim, E aí, porque a adesão é muito maior, né, doutora? muito maior, porque e eu sempre falo disso, falo do empoderamento que o conhecimento traz. Autonomia do paciente, autonomia, com certeza. Exatamente. E porque o médico fica chateado, meu médico fica chateado, então procurar um médico que goste de estudar. Porque como é que eu vou me chatear? Cara, se o paciente me questiona, e me questiona uma coisa que eu não sei, crio vergonha na minha cara Claro. e vou pro computadorzinho Eu saber do que dizer ele assim, está falando. não sei, me dá uns 2 dias, deixa eu ver isso aqui. Eu nunca ouvi falar. Não é obrigado. Quer dizer, hoje em dia, com a quantidade imensa de conhecimento que se compartilha na internet, tem coisas das quais a gente nunca ouviu falar e talvez nunca ouviremos falar, porque a medicina está super compartimentada e tem gente muito boa em muitos lugares fazendo muitas coisas diferentes e você não é obrigado a saber tudo. Né? Então, ou a pessoa que tem uma síndrome estranha, de rara, Claro. conhece a síndrome de não sei o que, eu lá de fazer o Google disfarçadamente, ver o que é ela. A gente não é obrigado, né? Não é obrigado a saber. Claro que né? não. Tem a Mas eu acho que quando a vai ter gente acha obrigado, é insegurança. É Sim, insegurança com quando a gente certeza. acha obrigado. Hoje em dia, assim, ó, eu me vi muito na sua fala no começo, dizer assim, ó, eu não devo mais nada para ninguém, não devo mais nada para ninguém. O que eu Com sei, as certeza. minhas convicções eu vou usar e vou me dedicar para o paciente, o que eu não sei eu vou estudar. Ponto. Não devo mais nada para E, ninguém. e eu acho que eu errei e eu estava errado e mudei de opinião, não desabona ninguém, muito pelo contrário, né? Porque eu sou de uma época, quando eu comecei a trabalhar, você vai dizer, mas você me tratou 20 anos atrás e você falava do pão integral. Falava. Isso. Era a informação que eu tinha na época, né? E falava da soja, porque a informação que começaram... Por quê? Porque começaram os grandes monopólios de culturas transgênicas, de cereais de milho, de trigo, de soja, e aquela informação começou a chegar enxurrada e a gente comprou aquilo, claro, né? Simplesmente a gente aceitou aquilo como sendo padrão. Aceitou porque era o que vinha de repente, nossa, a integral tem que ter fibra, tem que ter fibra. Então você vai achar pessoas que eu tratei 20 anos atrás e vai dizer, você usou, usei sim, Claro. ué, era o que eu doutor, o meu primeiro consultório, quando eu me formei, aí eu saí para trabalhar em emergência, urgência, que é o que todo recém-formado sai para fazer plantões, né? Depois eu voltei para minha cidade e abri um consultório. No meu primeiro consultório, o grande movimento que eu fiz disso foi com diabetes tipo 2. Eu atendi a clínica, na época eu não era cirurgião. E aí, glicemia, 200, tomando metformina, tomando glibenclamida, não baixou a glicemia, insulina. Já está polimedicado e não baixou, insulina. Nunca tinha dosado insulina, nunca nem tinha feito teste oral de tolerância. Assim, teve um teste oral, teve diagnóstico, é diabético, não está baixando com medicação insulina. Quando eu comecei a ver que esses pacientes tinham uma insulina de jejum de 30, 40, 50, nossa, o que eu estou fazendo? Chamei todos, doutora. Chamei um por um, disse, olha aqui, me desculpa. É assim, ó. Até agora se achava que era assim, mas não era assim. Olha aqui teu exame, olha o teu pâncreas ainda funciona. Se tu mudar teu estilo de vida, diminuir o carboidrato. Tirei a insulina de muitos naquela época. E hoje não admito pensar sem fazer exames e ver o quanto tem de reserva pancreática. É o mínimo, é o básico. Exatamente, porque essa informação foi chegando para a gente, o que é pecado é não retificar, né? Errar é humano, mas o perseverar no erro é diabólico. E eu acho que a gente que tem o privilégio, que teve o privilégio de ter acesso a uma faculdade, que tem o privilégio de exercer uma profissão que eu considero... A gente é um xamã, na realidade, né? A nossa profissão é xamânica, a gente vira, sabe? A pessoa fica aliviada quando chega ao doutor.
sim. né? A pessoa está sofrendo, chegou um médico, abram alas que chegou a ciência. É, Então, eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com a ciência. é a No consideração. mínimo, né? No mínimo, a gente tem que ser curioso e tem que ser inconformista o suficiente e estar aberto porque podemos estar errados, Não, né? essa é E a grande seguramente tentação do estaremos em médico, algum ponto, né? claro, e exige cada vez mais dedicação, porque quando a gente tem certeza de que já sabe o suficiente, não tem a obrigação Uhum. de seguir estudando, né? Quando a gente percebe que não sabe, é que acorda de manhã sabendo que tem que estudar todos os dias. E isso vai Eu para uma as vez outras ouvi. áreas, né? Sim, óbvio. Eu aprendi, assim, a gente aprende com gente mais velha, com gente mais nova. Eu acho essa troca que a gente está tendo, né? Eu fiz eu fiquei assim, amiga virtual da Ana Marta Moreira, que, Sim, né, especialista maravilhosa. sensacional. E ela teve uma expressão que eu adorei, que falou assim, é que quando você sai da caixinha, você não consegue mais voltar, né? Você Não tem que cabe ir, mais, né? Não cabe para não voltar. cabe mais. E ainda tem outra coisa que eu aprendi com um velho meu, ele já é falecido, ele era oncologista. E quando eu comecei a trabalhar, no início eu comecei a trabalhar com terapia ortomolecular e tal, e eu casualmente tratei uma paciente dele que tinha uma candidíase de repetição, que não conseguia. Ela tinha feito cirurgia ginecológica, um câncer, acho que no colo do útero, se não me engano, e aquilo, radioterapia e tal, e a mulher virou de ponta cabeça, porque ficou com uma candidíase que não curava, e eu fiz algumas intervenções, mudei a dieta dela, repus flora, papapá, e ela melhorou bastante. E, e ele me telefonou. E eu achei aquilo tão estranho, porque ele era tão mainstream, era tão papa da coisa. E eu tinha sido aluna dele e tal. E ele telefonou para mim, para o meu telefone particular. E o que você fez? Aí eu falei, caraca, vou apanhar desse homem, né? Porque, não, olha, eu fiz isso, porque tem uma publicação aqui, outra publicação lá, e eu li, eu cheio de dedos, né? Porque o homem era, eu na época, isso faz mais de 20 anos, e esse senhor já era quase que aposentado, já era um papa lá. E ele me escutou, nossa, interessante, interessante, e me Que louco, passou né? várias pacientes com uma sintomatologia semelhante. Aí a gente foi assim criando uma relação assim de amizade e tal. E teve um dia que eu perguntei ao doutor Fulano, você me diz uma coisa, por que você me ligou? Porque era tanta, eu tomava porrada de tanta gente por fazer, por tratar, por suplementar vitamina, por né, suplementar probiótico. Na época ninguém fazia isso, diziam que era picaretagem, blá. Eu falei, mas por que você me ligou? E ele usou uma frase que eu nunca sei, olha, meus pacientes são todos pacientes graves, ele era oncologista, né? Falei assim, então, se um paciente meu melhora tomando umas ervas receitadas por um pastor no alto da montanha, eu tenho obrigação de ir Vai atrás ser do pra... pastor e saber as ervas que ele receitou, porque eu não posso negar isso para os meus pacientes. Então, eu acho que esse homem era um médico, digamos, super tradicional, mas ele tem não só sabedoria, quer dizer, acho que a humildade que traz essa sabedoria, né? De dizer, Tem, cara, eu tem. não sou melhor que ninguém, eu tenho que ouvir todo mundo. E eu fiquei Doutor, profundamente tocada com essa fala dele, nunca esqueci. não, eu cada vez que eu recebo a gente recebe tanta negativa, né? E cada vez que eu Uhum. recebo uma positiva também eu me sinto assim, nossa, muito obrigado por ligar, obrigado por mandar. Eu comecei a receber pacientes assim de alguns cardiologistas, de Uhum. alguns clínicos assim para ver essa questão devagar assim. Né? Deu uma travada. Ah, tá. Tinha dado uma travada aqui, doutora. Olha aqui, doutora, eu É. anotei uma pergunta que eu acho que foi Sim. Lohane que colocou aqui, que eu tenho uma opinião formada sobre isso e quero escutar. Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, não sei mesmo e quero saber. Assim. Ela me perguntou, Uhum. ela colocou aqui nos comentários Uhum. sobre assim, uma dieta natural, processamento mínimo, baixo carboidrato. Mas e a carnívora? Ela é saudável no longo prazo? O que a senhora diria disso?
A longo prazo, você diz? Eu acho a carnívora uma opção. Eu acho que depende, eu acho que tem que ser contextualizado. Eu já vi carnívora funcionar bem em paciente com múltiplas intolerâncias alimentares. Perfeito. Né? E por um espaço de tempo relativo, mas eu também não acho que seja a dieta humana ideal. Perfeito. Ou pelo menos, né? Agora, eu acho, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, faz mais sentido, por razões nutricionais, eu sempre falo a mesma coisa. Eu não questiono a pessoa que não consome proteína animal por motivos éticos Sim, ou isso é filosóficos, ou indiscutível. assim. É uma opção. Eu não questiono porque é uma opção. Sim. Mas eu acho uma dieta carnívora nutricionalmente mais completa ou adequada do que uma dieta exclusivamente vegetal. Sim. E eu ainda tenho uma outra ponderação a fazer. Eu venho, como suponho os teus antepassados também, da Europa, né, onde as estações do ano são muito marcadas. Quer dizer, eu imagino que uma dieta ancestral em um clima tropical incluía muitas frutas, incluía muitas raízes, né, muitas ervas, muitas coisas. Eu quero ver qual vegetal que um habitante de uma estepe siberiana ou de qualquer lugar do norte da Europa consumia durante as épocas do inverno. Zero. Zero, não tem. Não há. Tem neve. Os ursos hibernam porque são veganos e não têm o que comer. Então, eu acho que tudo é muito circunstancial. Sim. Né? Dieta carnívora, eu acho chato para mim fazer dieta exclusivamente carnívora. Sei lá, eu sinto uma falta de umas frutinhas, de um vegetal, eu sinto falta. Mas eu acho que em determinadas circunstâncias, ou um paciente com elevadíssima, com uma grande resistência à insulina, ou paciente com altas intolerâncias, até enquanto a gente pesquisa, repõe, recompõe, pode funcionar. Tem paciente que não pode passar perto, tem um FODMAPs, tem glúten, Sim, quer dizer, passa perto de um vegetal e dá um piriri, quer dizer... então... eu tenho exatamente a mesma opinião, doutor, exatamente a mesma opinião. E quando tem essa necessidade de uma dieta de exclusão, que quando eu preciso fazer uma investigação desse tipo, eu tenho nutricionistas que me dão suporte, que trabalham comigo. Mas eu já mando com a orientação assim, ó, essa pessoa me parece intolerante a tudo e vai ter que começar uma dieta de exclusão e depois ir trazendo... Sim, então começa por carne, ovos e... Antes poderia ser difícil montar uma dieta de exclusão para começar. Bom, a carnívora já é isso, então. Tem plausibilidade biológica, vai dar o aporte nutricional necessário, sendo bem feita. E depois, eu acho não, que nem teve um paciente que disse, por que o senhor não é a favor da dieta carnívora? Eu não sou a favor de nada. Humanos são onívoros, isso não é uma discussão. Exatamente. Eu acho que vira tudo uma questão quase que política, né? Você é a favor. Não, gente, pelo amor de Deus. Sabe, eu acho que tudo é momento, circunstância, pessoa, é uma coisa da pessoa. Eu acho que quando a gente faz uma modificação alimentar, eu sempre pergunto, eu sempre falo assim, me conta o que você comeu ontem. Eu tenho que entender o contexto dessa pessoa para começar a orientá-la a mudar. Porque eu vou fazer... Aquela pessoa... Ontem atendi um paciente de 20 e poucos anos, iFood, a cozinha dele é o botãozinho do celular, não sabe cozinhar, mora sozinho, tá tudo esculhambado. Foi um caso clássico de começar com dieta carnívora. O que você gosta de comer? Carne. Então vai comer carne, vão perder 35 quilos e depois... há pouco tempo, inaceitável, né? Mas hoje em dia, tendo esse pensamento evolutivo, já tendo os casos anedóticos, a gente pensando já fora da caixa, não tem por que não tentar. Olha aqui, doutora, eu estava... Não, agora, fazer disso... Eu não faço... Desculpa. Eu estava numa esperança gigante, porque o Instagram estava liberando lives maiores, assim. E eu estava numa esperança gigante. Agora apareceu que tem só mais 1 minuto de live e vai desligar. Eles fazem então, isso. Aqui, ó, já fica aqui público o convite. Eu quero fazer outras lives com a senhora. Tá? Faremos. Na próxima vez na minha casa. Na próxima vez vai ser
na minha casa, né? Agora já a sua casa, a próxima vai ser na minha. Então tá. Faremos Tá, sim, meus com 40 certeza, segundos, porque foi ótimo. eu fiquei assim maravilhado, assim, eu tava louco para fazer essa live com a senhora. Eu já fico o convite e assim que der a gente vai Você fazer. só vamos combinar uma coisa. A próxima vai ser no meu cantinho. E você, por favor, não vai mais me chamar